Você pode pensar assim, ele vai falar que os portugueses chegaram aqui e mataram os índios. Não precisava não, os índios se matavam o tempo todo. O índio brasileiro era canibal. Algumas tribos eram canibais. Os jesuítas se assustaram ao chegar em algumas casas e ver, por exemplo, a cabeça de uma moça pendurada, né? O pessoal estava comendo o corpo dessa moça que tinha sido morta recentemente. Depois, a Igreja Católica, com todos os defeitos, consegue dar uma aliviada no canibalismo, consegue dar uma maneirada, consegue civilizar algumas tribos, mas depois os brasileiros ficam se matando. O Brasil é cheio de guerras. Você tem confederação disso, revolta daquilo. Vocês do Enem sabem o nome das coisas, é farroupilha para cá, né? É revolta da chibata para colar, é tentativa de independência da Bahia, guerra do contestado. Você não faz nem ideia do que seja uma guerra do contestado. É meio que Canudos no sul, né? O pessoal do sul deve conhecer mais sobre. É guerra o tempo todo. Esse estado aqui, como é que foi originado isso aqui? Foi banho de sangue. E muito. Então por que a Bíblia é um livro tão sangrento? Adivinha? Porque a humanidade é isso. Nada mais do que isso. A humanidade não passa muito tempo sem querer dizer assim, vamos acabar uns com os outros, né? Parece adolescentes bêbados numa festa, né? Vamos nos arrebentar, vamos quebrar os dentes uns dos outros, vamos soltar mísseis, vamos passar tanque de guerra, né? Por cima dos outros. É mais ou menos isso aí. O Gênesis, de vez em quando tem uma briga. Você está lendo Gênesis, vai lá, Gênesis, aí de repente, guerra de 4 reis contra 5. Do nada, assim, do Gênesis. Guerra, não é? 4 reinos brigando contra 5. É Sodoma e é Gomorra para cá. E aí Abraão entra na jogada, forma um time de guerra, 300 soldados de guerra, vai lá, é vitorioso. Depois, pulando um pouco mais para frente, você tem Israel saindo do Egito, porque ficou escravo no Egito, porque o Egito era aquilo, era de guerra, era de escravizar a povos. Quando Israel sai do Egito, imediatamente vem os amalequitas por trás, com uma emboscada. Rapidamente, Israel tem que enfrentar inimigos no deserto. Durante aqueles 40 anos tem provações de enfrentar inimigos. Mas depois vai entrar na terra prometida e logo, as primeiras grandes batalhas, né? Jericó, Ai, a cidade subsequente. Chega a um ponto de que todos os reinos daquela região se juntam contra Josué. É batalha, é sangue, é o tempo todo, a coisa não para. Com a morte de Josué, os israelitas têm ainda uma boa faixa de terra para conquistar, e é briga toda hora, briga. Você começa a ler o livro dos Juízes, briga, sangue, guerra, briga. Aí você entra no período de Samuel, né? Você entra no período que os israelitas pedem um rei, o rei Saul. E adivinha uma das primeiras tarefas de Saul? Guerra. E depois, mais guerra. E depois, mais guerra, inclusive contra os amalequitas, de novo. Depois vem o reinado de Davi. Adivinha? Guerra. O tempo todo. Guerra. Depois Salomão. Salomão dá uma acalmada. Né? Salomão buscou sabedoria para governar aquele povo e manteve a paz. Mas mata alguns, né? Seu pai, ao morrer, dá uma lista dos traidores do reino. E diz, mata fulano, ciclano, o cunhado dele, o primo dele. Aquele outro você degreda, você exila, né?
E aí quando você vai lendo o resto do Velho Testamento, cada rei é guerra. O próprio reino de Israel se divide em dois. E num determinado momento rola uma treta, rola uma guerra entre irmãos. O tempo todo guerra. O período dos profetas, guerra. Guerra contra os assírios, guerra contra os babilônios, guerra daqui, guerra contra os egípcios. Guerra, guerra que não para mais. Aí de repente, tem um período que você não conhece, que é o período intertestamentário. São 400 anos de silêncio. É silêncio, mas é guerra direto. Guerra, revolta dos macabeus, guerra dos sucessores de Alexandre, os Ptolomeus e os Seleucidas querem suas fatias do mundo. Guerra, guerra, guerra. São 400 anos de silêncio, não tem profecia, não tem nada, mas as guerras não param. Aí de repente, o Novo Testamento, né? Como será o Novo Testamento? Tem guerra? Não. Você não fica vendo grandes relatos de guerra durante o Novo Testamento. Os romanos tinham conquistado geral, né? Inclusive, conquistaram a terra onde Jesus ia nascer. Tem a chamada paz romana, ali uma suposta paz. E é aquele período que Jesus Cristo vai passar na terra. Não tem guerra no sentido de guerras recorrentes, como acontece no resto da Bíblia. Por alguma razão, Deus quis que fosse assim. Que aquele período que o seu filho esteve na terra não é um período de guerras. Nós precisamos pensar, meus irmãos, por que existem tantas guerras na Bíblia? Registradas com detalhes, né? Com detalhes cinematográficos, com estratégias de guerra, erros de guerra. Uma das razões para isso se encontra em Romanos capítulo 15, versículo 4, que diz que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. O Novo Testamento, com exceção do Apocalipse, sim, não é um livro de guerras. Não vai ficar mencionando guerras o tempo todo. Porém, é. Ao mesmo tempo que não é, é. Porque a maneira como a Bíblia vai descrever guerras agora tem a ver com outro tipo de guerra. Outro tipo de luta. As guerras espirituais. A ênfase é enorme, é tremenda, é maciça, é o tempo todo agora chamando atenção para o fato de que nós estamos em guerra. Figuras de guerra, imagens de guerra são trazidos ao Novo Testamento o tempo todo. Uma das mais fortes é aquela de Efésios 4, que diz que quando Jesus desceu às profundezas da terra, e quando ele sai de lá, ele levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. Isso é uma linguagem de guerra. Era assim que funcionava. Quando um país estava sendo oprimido por outro, estava sendo cativo de outro, e às vezes acontecia a reviravolta. O contrário, aquele que estava sendo escravizado agora ia escravizar, né? Ia derrotar o seu inimigo de maneira que pudesse fazer isso. E imagine a alegria dos cativos que agora são os vencedores. Geralmente tinha uma cena do general de guerra voltando vitorioso, e a cidade inteira esperando por ele trazendo prisioneiros às vezes, prisioneiros de guerra, e trazendo também muitos presentes dos despojos de guerra e distribuindo para toda a cidade. Linguagens de guerra estão na Bíblia o tempo todo. Foi isso que Jesus Cristo fez ou não foi? Ele derrotou o inimigo. A Bíblia diz, usando linguagem de guerra, em Colossenses capítulo 2, que
ele tendo riscado o escrito de dívida, riscado a cédula, o escrito de dívida que era contra nós, despojar a linguagem de guerra, despojou os principados e as potestades, os demônios, e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Em linguagem de guerra é mais ou menos assim: ele pegou os inimigos, ele os derrotou, ele os humilhou e eles botou para andar nu, amarrados em procissão, sendo vaiados. Uma vez, os jovens foram cantar aqui, fazer um número com uma música que dizia que quando Jesus foi crucificado, o inferno em festa se alegrou. Foi não. Nos bastidores espirituais não era isso que estava acontecendo. Nos bastidores espirituais, ele humilhou Satanás. Os olhos humanos só viram a cruz. Mas o que estava acontecendo no mundo espiritual, ele estava publicamente expondo ao desprezo. Os demônios mais ousados, os demônios mais poderosos se sentiram completamente humilhados. E aí, já surgiu tanta música nesse sentido de que o inferno faz uma festa porque Jesus morreu. Os demônios sabem o significado da morte de Jesus Cristo. Os demônios até disseram: vieste nos atormentar antes do tempo. Lembra? Eles sabiam do que lhes estava reservado. Uma vez eu ouvi uma música que disse que os demônios começaram a tomar pinga no inferno, né? Até que chegou um telefonema dizendo que deu tudo errado, mano. O que é isso? É a facção? Puxa vida. Não é assim, não. Mas a linguagem de guerra está lá o tempo todo, na morte de Jesus, no embate de Jesus com os demônios. Quando entramos para a vida cristã, meus irmãos, nas cartas de Paulo, também é guerra, o tempo todo. A linguagem das epístolas, nesse sentido, querem dizer mais ou menos o seguinte: estamos em guerra. Vários vocábulos sinônimos de guerra vão ser usados o tempo todo. Eu quero ler um com você, por exemplo, Efésios capítulo 6. Abra comigo sua Bíblia. Efésios capítulo 6. Versículo 12 diz assim, no versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura. A armadura é de guerra. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Cilada é linguagem de guerra, estratégia de guerra. Porque a nossa luta, ou a nossa guerra, ou o nosso combate, seja lá o que for, a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, é vestimenta de guerra. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo. Aqui a gente tem um soldado, literalmente a figura de um soldado romano, vestido, preparado para a guerra, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados são armas de guerra. Na Revolução Acreana perdeu-se uma batalha, porque um boliviano, quem diria, um boliviano sabia lançar dardos inflamados, flechas com fogo na ponta. O pessoal estava dormindo, o fogo queimou a cabana e pronto. E foi assim. A Bíblia diz que o maligno tem dardos inflamados. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos,
nós precisamos pensar nessa área da vida cristã. Estamos em guerra, estamos em luta. E é uma área que podemos chamar de área não consciente da vida cristã. A maioria dos cristãos não acorda como um soldado. Ele acorda como um BBB? Como é que é? Ele acorda como um normal, né? Soldados em guerra não acordam normal, né? A maioria dos cristãos, eles não acordam dizendo, eita, guerra, né? Pega, mata, pá, né? Não é assim que a gente acorda, não é assim que a gente pensa. Essa área da vida cristã, ela não é levada a sério continuamente. E talvez, por causa disso, nós tenhamos tantas derrotas. Estamos em guerra e não sabemos. É pior do que aquela história de mais perdido do que cego em tiroteio. É perdido na guerra sem saber que está na guerra. Num campo com todas as armadilhas possíveis, com todas as ciladas possíveis, e você nem foi avisado. Quer dizer, você foi avisado, mas não prestou atenção. Você nem sabia que está em guerra. Que a mentalidade que se exige do cristão é outra, bem diferente da que você tem. Como é que Jesus ensina o aspecto de guerra? Ele diz, olha, seja vigilante. É a vigilância de um sentinela, de alguém que está às portas da cidade, vendo o perigo, que alguém está numa torre, conseguindo ver o inimigo que vem de longe. As cidades antigas, meus irmãos, viviam guerra o tempo todo. As cidades eram construídas dentro de um contexto de guerra. Havia muralhas. Leia a Bíblia, você vai ver o tempo todo as preocupações com as muralhas, algumas muralhas inatingíveis, inexpugnáveis. Havia preocupações com portas. Não é uma porta, né? São portas grossas. Às vezes o inimigo tinha que vencer a porta, ainda tinha que passar por um labirinto para chegar na outra porta. Às vezes, antes de todas as portas, ainda tinham rampas, armadilhas. Depois que o pessoal vencia as portas, aí vem dardos inflamados, azeite quente, o que pudesse fazer para o inimigo ficar longe, 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 longe. Você é vigilante? Jesus Cristo disse, vigiai e orai. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Imagina você num campo de guerra e você entrou numa mata. Como é que você fica? Relaxado? Não, seus olhos têm que estar atentos o tempo todo. Porque de onde vem o ataque? De qualquer lugar. Aonde está o perigo? Em qualquer lugar. Jesus nos ensina a sermos pessoas vigilantes. Quando ele disse para os seus discípulos naquela noite do Getsemane, vigiai e orai, os discípulos iam passar por uma grande provação. Eles iam abandonar Jesus. Todos correram. Todos. Se eles tivessem vigiado, talvez não tivesse passado por uma derrota tão humilhante. Todos. João fica ali no pé da cruz, com a mãe de Jesus, que mãe é mãe, né? Mãe fica até o fim, né? E uma outra mulher, umas duas mulheres ficam ali, mas em geral, toda aquela turma foi embora. O ciclo dos 12, o ciclo mais íntimo, foi embora. E eles achavam que isso não aconteceria com eles. Mas eles não vigiaram. Talvez essa seja uma das primeiras lições da guerra espiritual. Você acha que não cai, né?
Você acha que você é indesviável. Você acha que você é o crentão. Deixa eu lhe dizer uma coisa, querido. Pedro também achava. Eles, olha, esses aí todos podem te abandonar, mas eu sou o Pedro, né? Pai, de onde eu vim, os cabas não se desviam, né? Só faltou dizer isso, né? Eu venho de Manso Lima, eu venho de Cruzeiro, rapaz, lá o pessoal não se desvia não, né? Jesus disse, ô Pedro, o diabo me pediu para te peneirar como o trigo. Mas eu vou orar para que a tua fé não desfaleça. E eu fico pensando nessa expressão do diabo peneirar alguém como trigo. Eu digo, meu Deus, os que eu conheço não aguentam nem um empurrão. Não aguenta nem um empurrão do Satanás. Não aguenta nem uma vizinha bonita. Pronto, resumindo. Não aguenta. Mas se acha que é o... Todo mundo passa por essa fase onde se acha assim que é o... Eu compartilhando com uma missionária uma vez, eu falei assim... É porque nós, eu e você, a gente já chegou num nível assim que a gente não se desvia mais, não é? E ela perguntou assim para mim, de onde é que vem tanta jactância? Aí eu aprendi a palavra jactância, eu nunca mais esqueci, né? Deixa de ser besta, né? De onde é que vem tanto orgulho? Qualquer um pode ir ao chão a qualquer momento. Qualquer um pode ser atingido. Qualquer um em qualquer área. Você só está em pé pela graça de Deus. A Bíblia diz assim, aquele que pensa que está em pé. Não é como o pessoal recita o versículo, aquele que está em pé, olhe para que não caia. A Bíblia diz, aquele que pensa que está em pé, olhe para que não caia. O estágio em que alguns cristãos se encontram, talvez seja esse. Eles pensam que eles estão em pé. Eu quero ler agora, a gente pulando para o pensamento do apóstolo Paulo sobre guerra, para você ver como a linguagem é constante. Os termos combate, luta, vão ser usados o tempo todo. Olha comigo, a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Diz assim, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, fazendo o quê? Fazendo o quê? Lutando juntos, pela fé evangélica. Filipenses 1, 27. Lutando juntos. Olha comigo, versículo 30, diz assim, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, o mesmo combate, meus irmãos. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Julguei, todavia, necessário mandar a vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de luta. Você é visto assim na vida cristã? Você é um companheiro de luta? Livro de Filemão, depois de Tito, tá? Tito, Filemão, Hebreus, é a sequência, né? Filemão, versículo 2 diz assim, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Nas cartas para Timóteo, o nível sobe um pouquinho. Veja comigo, 1 Timóteo capítulo 1. Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo 1,
versículo 18. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Esse era um tempo de que profecia, o tempo que profecia na igreja não era profetada, né? Alguém profetizou a respeito de Timóteo. Ele foi objeto, ele foi alvo de profecias sérias, num tempo em que o Novo Testamento ainda não estava completo. E Paulo diz para Timóteo: combate firmado nestas profecias o bom combate. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, esse texto é bem conhecido, né? É o que Paulo vai dizer perto da sua morte. Ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora, olha o termo com que Paulo se refere a Timóteo, aí em 2 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 4. Diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom. Tem crente e tem soldado, tá? É um nível diferente. E tem bom soldado. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Essa é a linguagem do Novo Testamento. O tempo todo. Guerra, luta, combates. Guerras, lutas, combates. Guerras, lutas e combates. Partindo para um lado prático, deixe-me mencionar algumas áreas que somos chamados a agir como guerreiros. Quando vamos para Atos capítulo 2, diz que os irmãos da igreja, a igreja primitiva, em Atos 2:42, perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Talvez você não observou que o termo perseverar está lá. Quem diria? Comunhão é assunto de guerra. Comunhão é assunto de estratégia de guerra. E mais especificamente, comunhão é assunto de perseverança. Não é que você tem que ter comunhão com as pessoas, é bem mais sério. Você tem que perseverar em ter comunhão. Você tem que ser o chato da comunhão. Você não pode ser um descomunhado. Antigamente dizia, a religião usava o termo excomungado. Eu não vou usar essa expressão, né? Excomungado quer dizer fora da comunhão. Eu vou preferir usar o termo descomunhado, né? Sem comunhão alguma com ninguém, jamais, nunca. Você não tem um companheiro com quem você partilha sua vida espiritual, você não tem um grupo a quem você presta conta, você não tem ninguém com quem você ora junto, você nunca orou junto com ninguém. Querido, isso é área de guerra. Porque o diabo não quer que você tenha comunhão. O diabo quer que você seja um soldado solitário. Fácil de ser atingido. Quando você for atingido, ninguém vai ficar nem sabendo. Se você morrer,
espiritualmente, ninguém vai ficar nem sabendo. Porque é isso que você é. Um soldado solitário, sem proteção, sem amigos, sem irmãos, companheiros de luta. Meus queridos, isso é assunto de guerra. Isso não é estilo de vida. Isso não é opção de estilo de vida. Hoje, um grupo que cresceu muito dentro do cristianismo ocidental, chamado os desigrejados. São pessoas que até creem no Evangelho, creem na Bíblia, mas não querem se envolver com a igreja, com pessoas. Não gosta de pessoas. Não sei para que inventaram pessoas, né? Você tem uma tia assim, não? Tem um avô assim, um pai. Seu pai já está nessa fase, não? Né? Para que inventaram gente? Pois é, você só aprende com gente. Você nunca vai saber o quanto você cresceu na semelhança de Jesus Cristo, de ficar mais parecido com Jesus, sem se envolver com gente. Muito boa essa vida que você escolheu, né? Seu crente virtual, né? Você é um crente virtual, lá do seu computador, não se envolve com ninguém, as pregações agora são virtuais, essa é a sua vida, e pronto, comunhão é assunto de guerra. E quando Deus chama você a viver uma vida de comunhão, Ele não está dizendo assim, ó, as pessoas são legais e amorosas e compreensivas. Nem de longe. Nem de longe mesmo. Deus te chama à comunhão para você crescer. São exatamente estas pessoas. Sim, tem uns legalzinhos. Não tem? Tem. Tem, assim, as pessoas legalzinhas. Mas tem um Jesus que alguns já estão orando assim, Senhor, por que o Senhor não leva? Para a tua glória, abençoa o teu servo, né? Leva para o teu reino de glória. Deus não está dizendo que as pessoas são legaizinhas. Ele está dizendo que você precisa de comunhão. Ninguém vai crescer sozinho. É guerra. Comunhão é guerra. Eles perseveravam, havia um esforço em manter a comunhão. Com todas as forças, com todas as lutas, perseveravam na comunhão, nas orações e no partir do pão. Essas são áreas de guerra. Para partir o pão, você tem que congregar com as pessoas. Você tem que ter comunhão com as pessoas. E eu estou falando aqui do pão da ceia do Senhor, né? Que alguns não tomam há anos e acham isso a coisa mais normal do mundo. Você está morto. Em termos de comunhão, você está morto. Você está indiferente a esse privilégio incrível de participar de um ritual que simplesmente diz ao mundo: houve um homem chamado Jesus, e ele veio aqui e deu a sua vida por nós, e agora nós representamos isso, e sem palavras, somente ao fazer isso, somente ao praticar este memorial, nós estamos dizendo ao mundo: o mundo jamais vai esquecer que ele esteve aqui, porque nós vamos fazer isso. Até quando? Até que ele... Cada vez que fazemos isso, a Bíblia diz: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Simples. Simplesmente ao fazer isso, anunciamos. Imagina um mundo sem esse ritual. Talvez o mundo até tivesse esquecido que Ele esteve aqui. Os primeiros cristãos perseveravam no partir do pão, né? Perseveravam nas orações. Oração é área de guerra. Área de guerra. Querido, você persevera em congregar. Algumas pessoas perdem essa batalha muito cedo, de ter o hábito de congregar. Algumas pessoas são estranhas, né? Eles se veem um culto, mas a próxima semana já fui muito culto.
Deus do céu, o que é isso? Né? Perceba, é área de guerra. É preciso perseverar com firmeza. Você tem que... imagina, você que não gosta de congregar, você que não persevera em congregar, seus filhos já vão começar numa desvantagem. Eles vão estar um nível abaixo de você, que já é ruim. Você já é ruim, coisa. Já está muito ruim. Seus filhos talvez vão estar um nível abaixo, né? Porque quando a gente é um exemplo para os filhos, a gente nem precisa dizer muita coisa. Eles sabem como é que é. O estilo de vida vai sendo criado neles. Perseverar em congregar, em partir o pão, é assunto de guerra. Leitura bíblica também é assunto de guerra. Você não acorda dizendo, oh, que dia feliz, vou ler mais um salmo hoje. Aleluia. Não é assim que funciona. Algumas pessoas estão assim. Mas é meio parecido com malhar, né? Mesmo quem gosta de malhar, mas quando acorda, tem uns doidos que acorda querendo malhar. Fuja dessas pessoas. Mas uma pessoa normal, uma pessoa, eles não são uma boa influência para você. Uma pessoa normal, ele acorda com preguiça, ou não é? Né? Tudo pesa. Os olhos pesam. Né? Os ossos doem, os músculos estão... Mas aí você vai malhar, né? Malhando. 1, 2, né? Aí começa aquele negócio e muda tudo. Muda. Até um gordo sabe disso. Muda tudo. Perseverar na leitura da Bíblia é bem parecido com malhar. Tem dia que você não acredita, sua carne não quer. Você não quer. É assunto de guerra. Às vezes você vai travar uma luta enorme. Mas à medida que você vai lendo, Deus vai revelando coisas incríveis a você. Puxa vida, olha o que eu ia perder hoje. Que leitura maravilhosa. É todo dia assim. Amanhã vai ser diferente? Não. Começa tudo de novo. É guerra. Até dentro de você tem guerra. A Bíblia diz, andai no Espírito. E jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito. Militar é linguagem de guerra, é luta. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que não façais o que é do vosso querer. Quem disse a você que é fácil? É guerra, é luta, às vezes é dor. Paulo disse, nem eu entendo o meu próprio modo de agir, porque eu faço o que eu não quero. Às vezes me encontro fazendo o mal que detesto. Eu detesto isso aí, mas eu fiz. É guerra. É luta. Mas há uma área que os crentes estão muito adormecidos também para guerrear. Judas, versículo 3, diz, eu estava pensando em escrever para vocês batalharem pela fé. Batalhar é linguagem de quê? Adivinha, né? Para vocês batalharem pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Esse é o batalhar pela sã doutrina, irmãos. Igrejas têm que vigiar pela sã doutrina. Estamos na época das modas doutrinárias. Cada pastor hoje quer ser o mais ungido do que o outro. Cada pastor quer inventar uma onda nova. Nós não temos que inventar nada novo. Todo ministério hoje diz que está trazendo uma nova unção. Se é nova, eu não estou afim. Não me interessa, não mexe comigo o negócio de nova unção. Porque ele muito bem podia dizer uma nova invenção. Porque o que precisamos saber de Deus está tudo no Novo Testamento, não há nada novo.
Se é novo, não está na Bíblia. O que foi registrado nas Escrituras é o que nós precisamos. Aí cada maluco que aparece na cidade com uma nova unção, aí as pessoas correm atrás. Você já correu atrás de nova unção? Cuidado. Como é que a gente evita que surja aqui uma nova unção? Que nem é, não é? Simples. A Bíblia diz que nós somos chamados para batalhar. Fomos chamados para batalhar. Sim, é guerra. É guerra. Quando surge alguém ensinando uma coisa diferente do Evangelho, como é que a gente sabe que é diferente? Que nem de longe está no Evangelho. Quando surge alguém ensinando alguma coisa diferente, os desavisados vão dizer, olha, é de Deus, né? A gente não pode julgar as pessoas. Pode sim. Nesse contexto pode. Até Paulo disse, julgais vós mesmo o que eu digo. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, diz a Bíblia, porque eles examinavam todos os dias para ver se as coisas eram realmente assim. É guerra. Se alguém começar a ensinar um negócio que não tenha nada a ver com o Novo Testamento, eu tenho preparado vocês durante toda a minha vida, e nos últimos anos o pastor Ernesto tem preparado vocês para que encostem nesse maluco e digam, irmão, que onda é essa aí? Qualquer velhinha da igreja vai poder fazer isso. Ei, doido. Nós não vamos chegar para eles. Ô, irmão, coisa linda isso que você está fazendo. É de Deus. Não. Está na Bíblia aqui. Você sabia que pastores que passaram por esse púlpito já foram arguídos por adolescentes, por jovens, por gente da igreja, que encostou e falou, irmão, quero que você me explique isso que você falou lá. É guerra. Esse é um campo com que não se brinca. A igreja pode se descaracterizar completamente ao crer em outras coisas, por falta de guerreiros, de gente que batalham pela fé dos antigos, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E é fácil discernir. Se não está na Bíblia, se não está no Novo Testamento, se não é confirmado pelo ensino de Jesus, pelo ensino das epístolas, essa pessoa está inventando moda. Eu não estou falando de uma pequena discordância. Eu estou falando de ensinos pesados que têm aparecido nos últimos anos. Quando conhecemos as Escrituras, temos a responsabilidade de batalhar pela fé. E desculpa, nesse caso, ninguém tem medo de machucar. A gente machuca. Né? Assopra, mas a gente machuca. A gente vai ter que dizer, tu está falso. Esse teu ensino não é bíblico. Claro que primeiro a gente vai dizer, irmão, acho que você se equivocou. Acho que você viajou um pouco. Mas vai chegar uma hora que todos vão dizer para ele, irmão, vaza. Não é? Isso machuca, sim ou não? Machuca. É claro que machuca. Mas é necessário. Né? Machuca mais que mertiolate. Quem lembra do mertiolate aí? Quem foi? Quem foi criado com mertiolate? Então, a doutrina é uma área que fomos chamados para batalhar. Queridos, o Velho Testamento é de guerra. O Novo Testamento também. A linguagem é de guerra. Mas para a guerra que cada um vai ter durante a sua vida cristã. Eu tenho algumas perguntas para você. Primeiro, você tem consciência de que você é um soldado? De que você foi chamado para se revestir de toda a armadura de Deus? Segundo, quem são seus companheiros de luta? Você tem companheiros de luta? Ou você é um soldado solitário? E terceiro, quais são suas metas
na guerra, na batalha. Paulo disse: eu não vou lutar sem metas, eu não vou correr sem meta, eu não vou lutar como desferindo golpes no ar. Quais são seus sonhos como cristão, como pessoa que quer andar na presença de Deus? Há uma luta, meus irmãos. Vamos acordar. Nós não somos religiosos, somos guerreiros, somos soldados. Quantas batalhas são? Eu nem sei, mas não para nunca, até ao dia como que se cumpra Filipenses capítulo 3, 20, que diz: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Vamos ter um corpo igual ao que Jesus tem hoje. Acabou a guerra, chega de luta, chega de guerra, mas até lá, acorde. O inimigo pode lanchar você no café da manhã. É mais fácil do que você imagina. Acorde. Vamos orar. Nosso Deus, queremos reconhecer que estamos sonolentos em relação à vida cristã, que somos dependentes das programações das igrejas, que não entendemos a nossa vida com todas as suas áreas dentro de um contexto de guerra, que não entendemos a nossa família dentro de um contexto de guerra, as nossas tentações como batalhas, a luta para o ensino saudável, uma doutrina saudável como batalhas. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos desperte. Traz-nos, meu Pai, um avivamento na Tua presença, para que nós realmente possamos entender. Há uma luta e ela se chama a nossa luta. E que o Senhor nos abençoe, para que a nossa vida mude, que as nossas posturas nesse mundo sejam as de bons soldados de Cristo e não apenas frequentadores de igreja. Pedimos em nome de Jesus. Amém.